Oi, aqui é o Dr. Felipe Chiodini, vamos falar sobre dor? Hoje eu vou falar sobre aquele paciente que você encontra na sua prática clínica que fica pedindo bastante morfina ou outro derivado opioide e que muitas vezes a equipe toda percebe ele como alguém que tem um vício. Nem todos os pacientes que ficam pedindo ou precisam usar algum opioide por um tempo muito prolongado são viciados. Isso realmente pode acontecer e é um efeito adverso esperado do uso de opioides por um tempo maior. Só que também existem outros aspectos a serem considerados, como por exemplo tolerância, dependência ou pseudovício. E a diferença entre eles é sutil, mas é bem relevante na prática clínica. Então, por exemplo, o paciente que tem tolerância ao opioide é aquele paciente que a mesma dose que ele tomava antes não causa o mesmo efeito que causava anteriormente. Ou, por exemplo, você tem que dar uma dose maior para causar o mesmo efeito que ele tinha antes. No caso da dependência, é o paciente que tem algumas alterações estruturais no sistema nervoso por usar o opioide por um tempo mais prolongado e que levam à síndrome de abstinência se você suspende o opioide, seja ela uma síndrome de abstinência mais forte ou mais fraca. E nesses pacientes, o cuidado que você tem que ter é suspender a medicação aos poucos e nunca subitamente. Falando um pouquinho do pseudovício, ele é o único entre eles que é considerado uma iatrogenia. Então, o paciente ele tem muita dor, às vezes é uma dor subtratada, e por isso ele fica pedindo opioide o tempo todo, porque ele não descobriu ainda um tratamento que seja eficaz para aquela dor dele. E ele aprendeu que uma vez que ele tomou um opioide, a dor melhorou. Isso é considerado pseudovício. E o vício, propriamente dito, é quando o paciente tem um comportamento anormal de busca pelo opioide numa dose ou numa intensidade que ele não tem necessidade. E é muito difícil você ver a diferença na prática, com uma conversa só ou com um contato só, entre esses conceitos todos diferentes. Então, provavelmente você vai ter que ver o paciente mais de uma vez ou ter um contato mais de uma vez com ele para saber se ele realmente pede muito opioide porque ele tem um componente de vício ou é algum outro componente de pseudovício, tolerância, dependência. E uma dúvida muito recorrente é como eu evito esses aspectos de vício no paciente que usa opioide. Realmente, se você usa por um tempo prolongado ou uma dose muito alta, é impossível você evitar completamente o vício. Mas dá para você tentar reduzir a incidência desse tipo de complicação. Por exemplo, grande parte do vício acontece quando o paciente tem pico de concentração plasmática de opioide muito intenso e recorrente. Então, esses picos de concentração plasmática eles vão começar a agir no sistema nervoso central, dando analgesia, mas também atuando em sistemas de recompensa, liberando dopamina e outros neurotransmissores que vão causar o barato no paciente, sensação de bem-estar dele. E esses picos de concentração plasmática eles podem ser minimizados com algumas estratégias. Por exemplo, o uso de medicações de liberação controlada. No Brasil, a gente tem a morfina e o tramadol, que têm as suas formulações de liberação mais rápida e as suas formulações de liberação controlada, que levam a um nível plasmático de opioide mais estável e menos picos no sistema de recompensa cerebral. Outra estratégia é usar um opioide de uma meia-vida mais prolongada. E no Brasil a gente tem a metadona, que pode ser usada via oral ou parenteral. Ela tem uma meia-vida tão prolongada que se você usar na mesma posologia por alguns dias seguidos, ela tende a dar um nível plasmático de opioide muito mais estável do que os outros opioides que têm uma meia-vida de eliminação menor. E ainda tem uma outra opção que são o uso de adesivos, que apesar de terem opioides de uma meia-vida não tão longa, eles têm uma liberação controlada e estável no plasma, levando a poucos picos de concentração plasmática ou nenhum pico. Então, só para lembrar, o paciente que pede morfina ou outro derivado opioide muitas vezes pode realmente ter um componente de vício, mas podem ser outros componentes como a gente discutiu aqui. E uma estratégia que você pode usar para evitar o vício é usar opioides de liberação controlada, opioides de meia-vida mais longa ou os adesivos que levam um nível plasmático mais estável. É isso, até o próximo vídeo.